Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Eu não vou falar sobre nenhum conteúdo relacionado à linguística ou língua portuguesa. Eu vou falar sobre o meu processo de aprendizagem e sobre métodos que venho utilizando, desenvolvendo, aprimorando, através de um hábito que foi criado há alguns anos e que hoje eu já não consigo mais viver sem. Além disso, eu tenho compartilhado alguns desses métodos e as minhas experiências com alguns alunos que têm aplicado e conseguido aprovação em Enem, mestrados e doutorados. Vamos então estudar comigo? Esse vídeo não tem a intenção de ser exaustivo, ou seja, ele faz parte de um recorte dos métodos que mais utilizo para os meus estudos. Eu espero conseguir também ajudar você a se dar bem nos seus estudos aí com esses métodos que vou apresentar, certo? Acredito que no estudo mais autônomo, 3 fatores são fundamentais para que o aluno se desenvolva bem. São eles: ter um método, ter organização e administrar bem o tempo. Então, sobre esses 3 fatores que eu vou falar hoje. Dentre os métodos de estudo que mais utilizo, selecionei para vocês 2 métodos que acredito que pode servir para muitos de vocês. Um método de leitura e um método de organização. Antes disso, gostaria de explicar um pouco do processo. Por que, Mayara, você acha tão importante ter um método estabelecido para melhorar o seu estudo? Preciso então falar um pouco da minha experiência, relatar um pouco o que aconteceu comigo nesses anos. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, muito estudiosa, mas eu via que eu fazia as coisas sem muita organização. Eu ia me dando bem, lendo, estudando, prestando muita atenção nas aulas, mas de repente eu via a necessidade de desenvolver algumas habilidades, porque eu me via muitas vezes fora da caixa. Em que sentido? Enquanto estudava para o mestrado, em torno de 2015 por aí, eu via que muitas pessoas falavam sobre alguns métodos e eu percebia que eu odiava esses métodos. Eu via as pessoas utilizando mapas mentais e eu sentia que eu odiava aquilo. Então, realmente muita gente utilizava o mapa mental para revisar, para relembrar alguma coisa, e isso não me fazia bem. Eu realmente tentava fazer, mas não conseguia. Simplesmente não era um método efetivo para mim. Nesse vídeo também vou falar da importância de 2 pessoas para o meu processo de aprendizagem, que são elas, a neurocientista Aurenive Almeida e o professor Alisson Linhares. Essas 2 pessoas me ajudaram muito no meu processo de aprendizagem, pois elas trouxeram uma ordem ao que vinha dando certo, mas que era meio caótico. O que eu quero dizer com isso? Eu já era um estudante bem-sucedida nas atividades que eu me propunha a fazer, mas eu não sinto que eu tinha ordem, método, organização. Eu não tinha um caminho certo a seguir. Então, com a ajuda dessas 2 pessoas, eu realmente consegui perceber e compartilhar, ou seja, replicar em outras situações o que eu estava aprendendo. Então, essa professora me fez o convite para participar de uma turma dela, de um curso chamado Quick Mind, e eu achei interessante. Eu aceitei e fui fazer esse curso. Eu não tenho aqui a intenção de falar sobre o curso, de dizer o que é que a gente aprende no curso, não é nada disso. Eu quero destacar que foi nesse curso que eu encontrei um método, que é o método de leitura que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu venho realmente estudando por esse método e eu gostaria que isso servisse também para vocês. Então, o meu intuito aqui é compartilhar o que serve para mim, o que é útil para mim e que vocês possam realmente utilizar e que dê certo para vocês também. Foi nesse curso que eu percebi porquê, e realmente eu aceitei, o porquê de mapas mentais não servirem para mim. Dentre os vários assuntos que a professora Aurenive ia falando, chegou um e eu realmente percebi que as pessoas aprendem de modos diferentes. E eu simplesmente era uma pessoa que não se enquadrava dentro dos estudos por mapa mental. Então não adiantaria eu ficar procurando o porquê de não gostar de mapa mental se simplesmente era algo que não me fazia bem, que não era eficiente para mim, mas que era para outras pessoas. Então foi aí que eu encontrei o método SQ3R. SQ3R, Mayara, nunca ouvi falar disso. O que é isso? Calma, gente. SQ3R é um acróstico.
ou seja, cada uma dessas letrinhas tem um significado. O S vem de survey e quer dizer pesquisa. O Q vem de question e quer dizer perguntas. E os 3 R's querem dizer read, read, review. Leitura, leitura e revisão. Peraí, Mara, então você está querendo dizer que eu tenho que pesquisar, perguntar, ler e revisar? Isso mesmo. O método SQ3R consiste nisso tudo. Mas calma, que cada uma dessas atividades tem um porquê. Por que eu selecionei um método de leitura? Porque na nossa área de língua portuguesa, de linguística, nós nos deparamos o tempo inteiro com textos. O que mais a gente precisa fazer é ler. E o SQ3R eu acredito que seja um método eficiente para a leitura e para otimizar essa leitura, né? Então, em que ele consiste? Qual a primeira atividade? A primeira atividade é a atividade de pesquisa. Então, você vai selecionar o texto que você quer ler sobre determinado assunto. Então, você já estabeleceu o conteúdo, o assunto que você quer aprender. E assim você selecionou também o texto que será lido. Pode ser um capítulo, pode ser um livro, independente da dimensão do texto, é um texto para leitura. Depois vem o segundo passo, que é o passo do quê. O que é o quê? O que são as perguntas? Para que esse passo serve? Esse passo serve para que você faça perguntas sobre o que você quer aprender após a leitura daquele texto. Então, por exemplo, se eu tenho um texto de referenciação, eu já começo esse texto perguntando: o que é referente? O que é referenciação? O que é expressão referencial? São as perguntas cujas respostas eu vou descobrir no fim da leitura. Então aqui eu já tive o S e o Q, que é a pesquisa e as perguntas. Esses 2 passos são muito simples, são passos em que eu defino o texto que eu vou ler e as perguntas que eu quero responder ao final. Após isso, nós vamos para os passos dos 3 R's, que são as 2 leituras e a revisão. Então, Mayara, você quer dizer que eu preciso ler o texto 2 vezes para conseguir entender? Nesse método, sim, mas são leituras diferentes. O que significa esse primeiro R? O primeiro R significa uma leitura global. Ou seja, eu vou lendo o texto, folheando, fazendo uma leitura dinâmica, se você souber fazer, vendo as marcações tipográficas, os negritos, os itálicos, as partes sublinhadas. E nesse momento você não vai fazer nada, você vai só ler de forma rápida. O primeiro R é essa leitura global. Você não precisa se preocupar com a compreensão total do texto. Você vai só verificando, lendo e vendo sobre o que esse texto trata. O segundo R também é um R de leitura. E aí sim, nesse segundo R é uma leitura mais aprofundada. Nesse segundo R você realmente quer compreender o texto. Você vai lendo, grifando as partes importantes, entendendo o texto. Após essa leitura mais rápida, você vai aí entender o sentido mesmo do texto. Nessa segunda leitura, é uma leitura já mais calma, uma leitura em que você já pode grifar, e aqui eu atento, é importante saber grifar, viu? Você vai grifando, selecionando as partes importantes, lendo para entender o texto. Então, essa segunda leitura é aquela leitura em que você vai aprender as informações do texto. O terceiro R, que é o R de revisão, aí esse sim. Nessa revisão você vai verificar se o que você grifou foram realmente os pontos principais. E nessa revisão é um momento que você pode aí, se você é muito bom com mapas mentais, você vai fazer um mapa mental desse texto nessa revisão. Se você é bom de fichamento, você vai fazer um fichamento. Se você é bom de resumo, você vai fazer um resumo. Porque realmente o terceiro R é esse momento de você extrair desse texto o que precisa ser revisado, para que futuramente, se você precisar voltar a esse texto, voltar a esse conteúdo, você não volte mais a ler o texto. Então, o SQ3R é um método que envolve 5 passos. Em 2 desses 5 passos, eu utilizo outras técnicas para me ajudar, tanto na leitura quanto na revisão. Na leitura, aquela mais detalhada, eu sugiro que você grife algumas partes que sejam fundamentais para você.
Essas partes vão te ajudar no momento da revisão. Nesse momento da leitura mais detalhada, eu utilizo esquemas de cores. Esquemas de cores às vezes não são muito bem vistos. Eu era uma pessoa que odiava esquemas de cores. Eu realmente acreditava que as cores elas não ajudavam muito, só faziam atrapalhar. E também quando era tudo em uma cor só, parece que não tem nenhuma diferença. Você acaba grifando muitas vezes o texto todo. Então, como a minha leitura ela é mais voltada para textos acadêmicos, eu criei a minha legenda de esquemas de cores. Então, esses textos eles costumam se dividir, entre outras seções, entre objetivos, hipóteses, questões de pesquisa, fundamentação teórica, estado da arte. Então, por exemplo, grande parte dos textos que eu leio são textos acadêmicos. Então, muitas vezes eu grifo as hipóteses, os objetivos, as questões de pesquisa, fundamentação teórica, autores do estado da arte e os resultados daquela pesquisa. Então, eu criei uma legenda que serve tanto para textos virtuais quanto para textos físicos. Eu utilizo a mesma legenda. Então, eu utilizo uma cor para grifar os objetivos, uma cor para grifar hipóteses, uma cor para grifar questões de pesquisa, uma cor para grifar lá os autores da fundamentação teórica, aqueles que são a base do conhecimento daquela área, autores do estado da arte, que são aqueles estudos mais recentes, os resultados a que aquela pesquisa chegou. Por que isso é tão importante para mim? Porque quando eu preciso, por exemplo, saber quem aquele autor citou, eu já sei que o estado da arte está de determinada cor. Quando eu quero entender quais foram as perguntas que aquele autor fez para desenvolver aquele trabalho, eu já sei que está na cor tal. Então, vamos lá. Esquema de cores pode ser algo muito útil, mas aos olhos de outras pessoas pode não ser tão interessante assim. Então, eu ressalto aqui que o estudo, as técnicas, os métodos, eles são todos adaptados por você, para você. Então, o que eu utilizo, eu desenvolvi, porque eu adaptei de acordo com a minha realidade e eu utilizo isso. Então, isso pode sim ajudar outras pessoas, mas lembrando que há flexibilidade para que você organize isso, para que você escolha, para que você decida de acordo com o que seja melhor para você. Então, o que é melhor para mim pode sim ser útil para você, desde que você faça as adaptações necessárias para o seu estudo. Então, não há uma regra. Eu não posso dizer, grife como eu grifo, utilize o método tal. Eu posso sim te apresentar algumas ferramentas que eu utilizo, São algumas das ferramentas que eu utilizo, que pode sim ajudar você, desde que você teste e você veja se isso faz sentido para você. Então, é muito importante saber que o estudante, ele é livre para poder verificar o que é melhor para ele. Então, não há um padrão, não há, quem segue esse tipo de coisa é melhor estudante do que quem segue esse outro tipo de coisa. Não é assim, você vai vendo o que é melhor para você e vai aprimorando, verificando. Só com o decorrer das experiências você vai ver realmente o que faz sentido para você, certo? Eu falei que eu tenho técnicas diferentes para 2 desses passos do SQ3R. O próximo passo é o passo da revisão. Nesse passo da revisão, eu utilizo uma forma de fichamento, que é o método Cornell. Então, nesse último passo do SQ3R, o terceiro R, que é o R de revisão, eu acho esse R um dos fundamentais no SQ3R, porque é a revisão que vai te fazer não precisar voltar nesse texto. Então, quando você, por exemplo, no meu caso, precisar voltar naquela tese, naquela dissertação, eu não preciso novamente reler toda a tese, toda a dissertação, porque eu já tenho o meu fichamento daquele trabalho. Em que consiste, então, o método Cornell? Eu até já compartilhei no Instagram o meu modelo de fichamento. O método Cornell, ele consiste em uma divisão de uma folha, em que você coloca as palavras-chave, os conceitos fundamentais, você coloca algumas perguntas e ali na parte de baixo da folha você coloca uma espécie de sumário desse fichamento. Então você coloca o que você encontra naquele fichamento, você pode colocar também algumas perguntas reflexivas, você pode colocar as referências daquele trabalho. Então é tudo uma questão de adaptação. No meu caso, como eu lido muito com conceitos, então eu opto por colocar as palavras-chave, os conceitos e a definição do conceito do lado, e embaixo colocar sempre uma referência ou uma relação desse conteúdo com um outro conteúdo, dizendo assim, a que conteúdos esse conteúdo se liga.
Então eu realmente faço assim com os meus fichamentos e tem dado muito certo. Outra coisa é que, pelo menos no último ano, eu realmente desenvolvi um amor muito grande pelo lettering. Então eu sempre coloco o título, o tema, em uma forma de lettering com a qual eu me identifico. E eu coloco ali as palavras-chave, os conceitos fundamentais coloridinhos, mas com letra normal mesmo, e as definições em caneta preta, caneta azul normal. Realmente eu gosto de dar o destaque para o tema principal e para esses conceitos, para essas palavras-chave. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte, que é a parte de um método para leitura, né? E aí eu apresentei aqui o método SQ3R e mais 2 métodos que eu utilizo para 2 passos específicos do SQ3R, que é o esquema de cores e o método Cornell. E aí, como eu disse, vocês realmente podem adaptar para o que for melhor para você. E agora vamos dar continuidade com o método de organização. Esse método, chamado método Scrum, ele foi apresentado a mim pelo professor Alisson Linhares. É um método muito utilizado para planejamento de projetos muito grandes e realmente ele pode ser adaptado para projetos a curto prazo e também, como já falei, muito utilizado em projetos a longo prazo. O método Scrum é dividido em 3 seções: Product Backlog, Sprint Backlog, Tasks, as atividades. O Product Backlog é o objetivo que você quer alcançar através desse método Scrum. A Sprint Backlog fica dentro desse Product Backlog e é subdividida em tasks, que são atividades menores. Então, veja, você pode ter uma visão macro para micro, em que eu tenho esse objetivo maior, que é dividido em sprints, e dentro dessas sprints eu tenho tarefas. E pode ser vista de uma visão micro para macro. Então, são atividades que são organizadas em forma de sprints, e essas sprints formam um Product Backlog. Então, vamos lá. Essas sprints, elas têm objetivos de finalização semanal ou quinzenal, podendo também se estender, se o Product Backlog for muito grande, essas sprints elas podem se dividir até em sprints mensais. O importante é que você tenha em mente que a sprint, ela tem tarefas que são factíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você organiza um método Scrum, você precisa ter em mente as atividades que podem ser feitas dentro daquele prazo que foi estabelecido. Então vamos lá. Se eu criei um sprint, um número X de tarefas, e ao fim daquele prazo eu não cumpri aquelas tarefas que foram determinadas, o que é que eu vou fazer? Eu vou, naturalmente, deixar tarefas dessa sprint para a próxima sprint. Mas o que isso significa? Significa que atrasando tarefas, deixando alguma tarefa para a sprint seguinte, eu vou ter as tarefas da sprint seguinte, mais essas tarefas que estavam atrasadas. Por isso que é importante realmente cumprir as tarefas que estão estabelecidas ali em um sprint, dividir a sprint de modo a conseguir cumprir aquelas tarefas que foram estabelecidas. Senão isso vai virar uma bola de neve e no final você não vai ter um método de organização e de planejamento. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que realmente é algo muito individual, muito subjetivo, então aqui eu não tenho a intenção de mostrar para vocês quais foram essas atividades, é só para mostrar o modelo maior de Product Backlog, é a minha preparação para o ingresso aí no doutorado. Então, para conseguir ingressar no doutorado, eu organizei tudo que eu precisava em um Product Backlog maior, que era ingressar no doutorado, e dividi em sprints e essas sprints em tarefas. As atividades no método Scrum são divididas a partir de 3 eixos, que são as tarefas a fazer, as tarefas em andamento e as tarefas que foram concluídas. Então, você pode organizar de diversas formas, como eu já disse, todo método de estudo ele é adaptável, desde que faça sentido para você, desde que seja efetivo para você. Então, eu costumo utilizar, fazer meu Product Backlog em cartolinas e colocar as minhas atividades em post-its. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco todos os post-its, todas as atividades, que podem ser leitura de capítulos, fichamentos, várias tarefas que você vai precisar executar dentro dessas sprints. E aí, eu coloco todos esses post-its na seção a fazer,
Conforme eu vou começando as atividades, eu coloco essa atividade na seçãozinha em andamento. E aí vários post-its podem estar ali naquela seção em andamento. Vai que eu estou lendo 2 capítulos ao mesmo tempo, então eu tenho ali 2 post-its na parte em andamento. Conforme eu for finalizando a leitura desses capítulos ou alguma outra atividade que estava prevista, eu coloco esse post-it que estava em andamento na seção de concluído. Então vejamos, todas as atividades de determinado sprint, elas começam nas tarefas a fazer. E elas vão se movendo para a seção em andamento e depois para a seção concluída. Essa sprint finaliza quando todos esses post-its ou qualquer outro instrumento que você queira utilizar, quando todos esses que estavam pendentes, que estavam a fazer, quando todos eles vão para o concluído. E se por acaso eu não concluir algum, como eu já disse, ele vai para a sprint seguinte. O método Scrum, para mim, ele é um método que me ajuda em termos de organização e de planejamento. Veja que ele é completamente reaplicável, então eu posso utilizar para planejamento de qualquer coisa. Eu estou falando aqui de método de estudo, então ele funciona como um método de planejamento de estudo para mim, mas ele funciona também como um método de planejamento de várias outras coisas. E como eu já disse, ele é utilizado em vários setores diferentes para planejamento, para organização de qualquer tipo de projeto. Acredito que o método Scrum ele pode ajudar aos estudantes em 2 aspectos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então veja, um objetivo muito grande pode ser organizado através do método Scrum e um objetivo pequeno também pode ser organizado no método Scrum. Cabe aí a sua adaptabilidade, cabe aí a sua criatividade de verificar como esse método pode ser utilizado para outros âmbitos da sua vida ou para trabalhos mais próximos ou mais longos. Algo que eu levo muito em consideração na divisão das minhas tarefas, como eu já disse, a gente, da área de letras, a gente realmente tem muita leitura, muitos livros, a gente realmente é uma área que lida com muita leitura. Então, realmente, eu acho interessante você sempre lidar com a sua realidade. Eu já vi até enquetes aí no Instagram falando, você para de ler o capítulo pela metade? Então, eu sou esse tipo de pessoa que costuma finalizar o capítulo inteiro para só depois seguir para o outro capítulo. Então, algumas técnicas, como por exemplo a técnica do Pomodoro, era algo que não me fazia muito bem, porque eu tinha ali aquele tempo determinado e às vezes eu não tinha terminado o capítulo para realmente parar e descansar. Então, foi uma técnica que não serviu muito para mim, eu já utilizei bastante, eu conheço bem a técnica do Pomodoro, mas é como eu disse, a gente vai se adaptando e verificando o que serve mais para a gente. Então eu comecei a dividir as minhas tarefas nas sprints de acordo com o que era melhor para mim. E o que era melhor para mim? Era finalizar capítulos inteiros. Então o que é que eu fiz? Eu segui também um método de organização de tempo de estudo que visava também em tempo de concentração e tempo de descanso. Mas elas eram inversamente proporcionais. Ou seja, eu começava com muito tempo de concentração de estudo e pouco tempo de descanso. E conforme o meu tempo de estudo ia diminuindo, o meu tempo de descanso ia aumentando. Então, digamos que eu começava com 50 minutos de concentração, de leitura e de estudo. Eu colocava 5 minutos de descanso. Depois, eu diminuía para 45 minutos de estudo e aumentava para 10 minutos de descanso. Até que em determinado momento, o tempo de estudo e o tempo de descanso ficava ali mais ou menos equiparado e eu ia até perto do meu limite, até quando eu achasse que deveria ir. Mas aí é importante lembrar também o que fazer nesse tempo de descanso. No tempo de descanso, eu te dou 2 dicas. A primeira dica, você vai descansar, então você não vai nesse tempo de descanso atrás de coisas de estudo. Então, por exemplo, você está estudando física, no tempo de descanso você não vai atrás das fórmulas de física. A segunda coisa é, você não vai descansar com coisas que façam você se dispersar muito rápido. Então, por exemplo, no seu tempo de descanso você não vai atrás de mexer em redes sociais. Então, você não vai aproveitar esse tempo de descanso nem indo atrás de mais conteúdo para estudar, nem indo atrás de coisa que possa te dispersar demais. Então você vai ali, bebe uma água, se espreguiça, vai dar um beijo em alguém que você ama, vai regar sua plantinha, vai fazer alguma coisa que realmente seja algo
de descanso para você. E aí você vai percebendo que, como o seu tempo de descanso vai aumentando, você precisa ter cuidado também com o que você vai fazer com esse tempo de descanso. Então, por exemplo, meu tempo de descanso maior, eu não posso me deitar, porque se eu me deitar, eu sei que eu vou dormir. Então, você precisa realmente ver uma atividade que ajude você a se dispersar, a se desligar do que você estava estudando, para que você comece o outro round de estudo muito bem. Então, realmente você vai verificando aí, fazendo o equilíbrio, para ver de que modo esse descanso ele vai te manter por mais tempo ativo para estudar, certo? E lembrando que, como eu falei de tempo, é importante sim considerar o tempo para definir as atividades da Scrum. Por isso que eu achei importante falar aqui de tempo nesse planejamento das atividades, certo? Então, como eu disse no início desse vídeo, essa aula ela não tem o interesse de ser exaustiva, de apresentar todos os métodos de estudo, os melhores métodos de estudo. Não é nada disso. Na verdade, com esse vídeo, eu atendo ao pedido de algumas pessoas que realmente falaram: Mayara, compartilha a tua experiência com a gente. Mayara, fala um pouco sobre como foi essa criação de métodos, como foi pensar sobre o que mais me agradava, aceitar que algumas coisas me desagradavam. Então, realmente, nesse vídeo, eu quis trazer a minha experiência, o quanto, quando a gente descobre alguma coisa que dá certo pra gente, a gente faz, a gente executa e a gente melhora. Cada um desses métodos que foram apresentados aqui, eles poderiam sim ter um vídeo exclusivo só para eles, porque eles são muito complexos, eles têm as suas peculiaridades. Então, realmente, eu quis mostrar o que eu utilizo e eu espero que isso ajude muito a vocês que estão aí assistindo. Finalizando esse vídeo, eu recapitulo o que a gente viu aqui nessa aula de hoje. Eu apresentei 2 métodos fundamentais, um de leitura e um de organização. Além do de leitura, dentro desse de leitura, eu apresentei mais 2, que são o esquema de cores e o método Cornell. E associado a esse método Scrum, eu apresentei também a minha estrutura de organização de tempo, que é uma estrutura entre estudo e descanso inversamente proporcionais. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que você encontre o método que seja mais agradável para você. A minha intenção nesse vídeo era compartilhar os métodos de estudo que mais me agradam e assim poder ajudar outras pessoas a estudarem bem, a aprenderem bem, a encontrarem os métodos que mais fazem sentido para você. Se por acaso há algum método que você odeia, algum método que você ama, que eu não falei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários. Se você não conhecia o que eu apresentei aqui e você quer testar, eu peço sim que você entre em contato comigo, que você interaja comigo para dizer como foram as suas experiências. Então, realmente, esse canal, a meu ver, ele é uma ferramenta de troca. Então, eu sempre vou compartilhando com você o que faz sentido para mim, o que me ajuda, e eu peço também que vocês compartilhem as suas experiências comigo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente e vamos aqui fazendo essa interação, certo? Além disso, se você tem gostado dos conteúdos, peço que você siga o canal, ative o sininho para que você receba sempre as minhas notificações. E vamos lá fazer com que esse canal dê cada vez mais certo e seja mais útil ainda para todos que estão acompanhando. Um abraço!